Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Educação Física pela Universidade Liga de Almeida, campus Cabo Frio, modalidade presencial. Pós-graduado em Libras pela FAEL, no ensino à distância, professor efetivo de Araruama e Maricá, sendo que Maricá estou esperando chegar minha avaliação do estágio probatório, já que o calendário venceu no dia 7 de março, para que eu possa ficar oficialmente efetivo em Maricá, que dá entrada na minha permuta. Sou um autista com hiperfoco em Titanic e Fluminense, um apaixonado pela leitura bíblica. Cedo de pai, desde uma dia de vida sobre 10, explica de jeitis, eu tô disponível ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra será fruto de corações. Hoje eu me abençoe e proteger de todo mal, então esteja me levando em segurança até o Alcebiades, que eu possa ter um dia na tua presença. Que eu esteja abençoando todos os alunos lá do prezinho, que possam se divertir. Que eu esteja também com todos os funcionários do Alcebiades, direção, secretaria, orientação, professores, estagiários, mediadores, dirigentes de turno, coordenadores, portaria, limpeza, cozinha, cantina, todos fazem parte do organograma do OCB. Pede isso em Jesus. Amém. Dia 78. Uma nova mentalidade pode mudar a sua realidade. Antes de Deus mudar a sua realidade, Ele muda a sua mentalidade e, consequentemente, a sua forma de chegar à vida. Certo homem ficava diariamente junto à porta do templo, pedindo esmolas. Foi quando Pedro passou por ali e lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 3, versículos 6 e 7. Na mentalidade daquele homem, ele sempre precisaria de esmolas para sobreviver, mas, depois de escolher para discípulos de Cristo, sua vida mudou radicalmente, porque passou a enxergar a vida da maneira correta. Ele estava sentado, desanimado e conformado, mas quando levantou a cabeça, passou a ter uma nova postura, fruto de uma nova mentalidade. Deus quer mudar a sua realidade, mas antes você precisa olhar para cima e mudar a sua mentalidade, que a maneira como você pensa influencia os lugares a que Deus vai levar. É tempo de mudar a sua mentalidade, porque você não nasceu para viver de esmolas. Uma boa mentalidade pode alterar sua má realidade. Você está aberto a uma mudança você está aberto a uma mudança de mentalidade? O que o prende? Leitura bíblica, Juízes 10 a 12. Lê aqui. Juízes, capítulo 10. Depois que Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacá, se levantou para livrar Israel, ele morava em Sami, na região montada de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, e os de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon e os filhos dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais.
Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faz-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda desta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Ele já não pôde reter a sua paixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: que será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Que fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Juízes, capítulo 11. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, que é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na casa de Tobi, na terra de Tobi. Eles disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estou em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se eles me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nosso testemunho de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim, para vir e atacar minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque, quando Israel saiu do Egito, tomou minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra, pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: veja você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E, assim, Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou a leste da terra deles e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Sião, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Sião e todo o seu povo nas mãos de Israel, e os derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante do seu povo de Israel. E você, pretende ser dono desta terra, não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que queremos, seu Deus, lhe dá, se nós possuiremos o território de todos que o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês, amonitas, não se recuperaram durante todo esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julga hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e,
passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se, de fato, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre o filho de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 estados ao todo, e até Abel, que era mim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté viu, rasgou suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo o segundo voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, o filho de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça para os montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Meu pai consentiu, dizendo: vá. Deixou aí por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel seriam por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, hoje ele é dita. Juízes, capítulo 12. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar com os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté uniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga, Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibzan deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, que julgou Israel foi Abdon, filho de Iel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, e cavalgava 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Deus Deus e Pai, Deus, Maria, de vida e autoridade, por causa de Deus, e se eu toda pessoa ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra pode gerar fruto nos corações. Que precisamos colocar em prática tudo que ele perguntar para mim, que você sustenta nossas atenções. Hoje eu te lembro de segurança até o Alcebiades, que lá possa passar um dia na tua presença, um dia de educação física lá, igual aqueles alunos do pré-escolar. Que eu possa aprender um pouco mais de educação física, que eu possa sair de lá mais alegre. Hoje eu tenho todos os funcionários do Alcebiades, direção, secretaria, orientação, limpeza, cozinha, cantina, portaria, todos fazem parte do organograma do Alcebiades. De presente, da abençoe de todo mal. Se pede isso na Jesus. Amém. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários pedir oração, eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima, tchau, fui, valeu!